Imaginem uma história de ficção científica que questiona os dilemas éticos e morais da clonagem para a produção de mão de obra de segunda responsável por tarefas perigosas no espaço. Não, não é de Moon, o outro lado da Lua, que vamos falar. Imaginem uma história de ficção científica em que a vida na Terra se tornou de tal forma insustentável que um punhado de seres humanos encaram como a única solução para a sobrevivência da humanidade a colonização interestelar. Não, não é de Wall-E que vamos falar. Imaginem uma história de ficção científica em que um governo autoritário coloca os seus súbditos em conflito com uma espécie alienígena insectoide sem conhecimento de causa nem qualquer preocupação humanista. Qual carne para canhão dispensável? Não, não é de Soldados do Universo que vamos falar, mas sim de um filme de Bong Joon-ho. Ok. Então, imaginem uma sátira de ficção científica de pendor ecologista com personagens caricaturais e absurdas em que uma empresa poderosa tem como objetivo a matança em larga escala de adoráveis criaturas para benefício próprio. Não, não é de Oksha que vamos falar. Imaginem então uma sátira de ficção científica de pendor ecologista em que os membros da comunidade científica são retratados como peões subservientes do aparelho de Estado, agindo sem constrangimentos morais ou éticos e sem preocupações sobre as consequências dos seus atos. Não, mas não é de The Host, a criatura, que vamos falar. Bom, então só podemos estar a falar de Snowpiercer, uma gélida sátira de ficção científica sobre a estratificação social em que as personagens, mais uma vez caricaturais e absurdas, representam as desigualdades obscenas de uma sociedade cada vez menos humanista e onde os governos estão lenta, mas seguramente, a serem substituídos por tecnocratas em busca de se beneficiarem a si próprios e aos amiguinhos privilegiados do restrito clube do 1%. Mais uma vez, também não. Vamos sim falar do mais recente filme do oscarizado realizador sul-coreano Mickey 17, encabeçado por Robert Pattinson. Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste programa, além do recém-estreado Mickey 17, o filme com que Bong Joon-ho seguiu o fenómeno mundial Parasitas, vamos também falar brevemente da mais recente edição dos Oscars e assinalar ainda o episódio 400 do segundo take. Sim, é verdade. No ano em que o segundo take celebrará o 10º aniversário, chegámos às 400 de episódios. Por isso, se gostas do podcast, segue-me nas redes sociais. Estou no YouTube, no Letterboxd, no Instagram, no Facebook e agora também no Blue Sky. A tua ajuda faz toda a diferença. Por isso, interage, comenta e partilha para fazer crescer a comunidade Segundo Take. Encontra na descrição do episódio todos os links onde podemos continuar esta conversa sobre cinema. Desde já, muito obrigado pelo teu apoio. And the Oscar goes to Nora Sean Baker! Antes de falarmos de Mickey 17, gostava de vos falar da 97ª edição dos Oscars, que aconteceu no passado dia 2 de março de 2025. Não estou propriamente interessado em fazer uma análise dos vencedores, mas sim uma reflexão sobre estes prémios que, apesar de cada vez maior irrelevância das salas de cinema, foi acompanhada por 19 milhões e 700 mil espectadores. Este ano, ao contrário do que é habitual, acompanhei a corrida aos Oscars. Não por ter visto todos os filmes, nem sequer os ter visto atempadamente. Tinha visto Dune, parte 2, A Substância e O Brutalista. Perto do próprio dia da cerimónia, acabei por ver Conclave e A Nora, e já depois da entrega dos prémios, vi Nickel Boys. O que significa que, contas feitas, vi 60% da lista de filmes nomeados ao Oscar de melhor filme. Mas, considerando que provavelmente nunca verei Wicked, talvez nunca chegue a fazer o integral. Acompanhei a corrida este ano, muito por culpa de alguns podcasts que ouço, particularmente o Big Picture com o Sean Fantasy e a Amanda Dobbins, mas também o episódio anual do Vinyl and Celluloid do amigo Pedro Correia, que espero sempre com muita expectativa. O que me captou o interesse este ano foi relembrar-me de como os Oscars são encarados
como, de certa forma, um jogo de apostas. Ahm, por isso se fala na corrida aos Oscars, precisamente, em que, mais do que a celebração dos filmes, parece que se passam meses a tentar tomar a temperatura às hipóteses e probabilidades dos nomeados. Isto é feito de forma empírica, por alguns, e, em alguns casos, totalmente científica, com recurso a análises estatísticas, em função de todas as premiações que antecipam aqueles que ainda hoje são os prémios maiores da indústria cinéfila norte-americana. Isto e os resultados do passado. O interesse adicional da edição deste ano pareceu prender-se para muitos conhecedores do assunto com a total imprevisibilidade dos ganhadores. O que parece agradar a muitos críticos e futurólogos que, no entanto, também parecem ficar em conflito consigo próprios, ao mesmo tempo orgulhosos das suas previsões, mas entediados se o candidato apontado como favorito realmente é premiado. Para ser sincero, não sei se é totalmente saudável acompanhar a temporada dos prémios cinéfilos integralmente, até porque parecem cada vez mais intermináveis. Passo o exagero, hoje em dia parece que a temporada se estende desde maio, começando com Cannes, até março do ano seguinte, culminando na entrega dos Oscars. Parece exagero, eu sei, mas encontram podcasters a fazerem previsões para o ano seguinte, praticamente no dia seguinte à entrega dos prémios deste ano. Outro fenómeno que me fascina é ver grande parte da comunidade cinéfila a ganhar anticorpos cada vez que um filme ganha o prémio de melhor filme. Como se a vitória nos Oscars diminuísse automaticamente as obras, ou, pior ainda, revelasse uma estratégia maquiavélica do autor vencedor para se vender à vertente consumista e descartável da sua arte. Vimos isso acontecer, por exemplo, com A Forma da Água, um encantador filme da mais pura fantasia, de um autor, Guilherme Del Toro, sempre fiel a si próprio e às suas paixões. Não valerá a pena celebrar quando quem ganha é um dos nossos? Autores genuínos e também eles cinéfilos apaixonados? É por isso que foi um prazer acompanhar a noite gloriosa e histórica de Sean Baker e do seu Anora. Tal como teria sido, na verdade, se O Brutalista tivesse vencido melhor filme ou melhor realizador, ou até, se por algum milagre, a Substância tivesse sido ainda mais reconhecido, além do prémio de melhor caracterização. 4 prémios numa noite: melhor filme, melhor realização, melhor montagem e melhor argumento, é obra e nunca na história dos Oscars tinha acontecido. Que tenha finalmente acontecido, e ainda para mais a um cineasta independente que trabalha há 25 anos com um filme de orçamento relativamente baixo, é digno de ser celebrado. Até porque acredito que as portas que estes prémios podem abrir a Sean Baker não passam pela realização de nenhum filme da Marvel, mas sim por melhores condições para Sean nos oferecer o seu cinema de sempre, um cinema de cariz social, preocupado com classes desfavorecidas, sempre com um toque humano e sem espaço para julgamentos. Não só o cinema precisa destas vozes mais do que nunca, como também precisa de quem queira fazer filmes para serem vistos no grande ecrã. Nem sequer vou entrar agora na conversa sobre o papel do streaming no futuro da sétima arte. Mas uma coisa é certa. Apesar de flutuações, estamos constantemente a receber notícias de baixas históricas nos níveis de audiência em sala. Por isso, apesar da morte do cinema muitas vezes anunciada prematuramente, a realidade é que há motivos para preocupações. De volta à Nora, esta vitória, como dizia, não representa nenhuma cedência de Sean Baker à fórmula de Hollywood, mas sim mais um episódio da tendência recente da Academia de procurar relevância numa indústria perigosamente enredada em obras descartáveis de pendor puramente comercial. E é importante relembrar que a Academia não é um corpo homogéneo de um só cérebro, mas sim um coletivo de pessoas distintas. Para o bem e para o mal, as suas votações denotam a sua demografia, crenças e preconceitos. Mas serve de catavento das direções que os grandes estúdios podem vir a tomar e, com eles, o futuro da indústria. No que respeita ao Hollywood, como é óbvio, eu sei que há cinema noutras geografias. Por isso, goste-se muito ou pouco, são relevantes algumas escolhas recentes de filmes que quebram os moldes e desafiam as características dos típicos vencedores. Filmes como A Nora, deste ano, Oppenheimer, Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, Parasitas ou A Forma da Água revelam uma maior amplitude de gostos do que era habitual até bem recentemente. E, se colocarmos os nossos gostos pessoais de lado, por exemplo, eu não sou o maior fã de Oppenheimer,
somos capazes de reconhecer a relevância destas obras, longe dos épicos empoeirados que costumavam popular as listas de vencedores. Por isso, termino esta reflexão com um apelo que serve também para tentar racionalizar esta minha reaproximação aos Oscars. Esqueçam as apostas e as especulações sobre os vencedores. E, inclusivamente, deixem algum cinismo de parte. Pode ser que encontrem nos Oscars uma réstia daquilo que tanto me atraía em criança. Uma celebração de uma arte, a sétima, que por acaso é aquela que eu adoro. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Depois de inúmeras tentativas de introdução falhadas, imaginem então uma sátira de ficção científica em que Robert Pattinson é Mickey Barnes, um desgraçado que apostou no negócio sem futuro dos macarrons e vê-se a mãos com uma dívida a um perigoso agiota que promete segui-lo até aos confins do planeta para lhe infligir o máximo de dor antes de o matar, caso não pague a sua dívida. Mickey decide abandonar a Terra rumo ao espaço profundo, voluntariando-se como um descartável no esforço de colonização do inóspito planeta Niflheim. Ora, um descartável é um trabalhador clonado cuja missão é executar tarefas extremamente perigosas para os humanos, colocando a sua própria vida em risco. Quer dizer, não é tanto um processo de clonagem, mas mais de impressão. Isto porque, sempre que morre, a consciência de Mickey é transferida para um novo corpo, prontamente impresso numa moderníssima impressora 3D, mantendo, no entanto, as memórias dos Mickeys anteriores. Nesta existência subhumana, Mickey é vítima de 16 acidentes fatais em missão, o que nos traz a Mickey 17. Quando também ele é dado como morto em serviço, um novo clone, Mickey 18, assume o seu lugar. No entanto, o inesperado acontece. Mickey 17 tinha sobrevivido e, ao regressar, cria um dilema existencial e legal. A presença de duas versões do mesmo indivíduo desafia as normas estabelecidas pela liderança da missão, na figura de Kenneth Marshall, um político egocêntrico interpretado por Mark Ruffalo, que, tendo perdido as eleições na Terra, é a força motriz da missão para colonizar um novo planeta e estabelecer-se como líder de uma nova raça alva e pura. Ao sussurrar ao ouvido inseguro, vaidoso, autoritário, ignorante e intolerante Kenneth, está a mulher Ilfa, uma primeira-dama ao jeito de Lady Macbeth, interpretada por Toni Collette, cuja única preocupação parece ser a confecção de molhos alimentares. Kenneth também se deixa influenciar por uma horda de séquitos de uma organização religiosa e exerce uma perigosa influência junto da subserviente equipa científica ao seu serviço. Para evitar chamar a atenção para a sua dupla existência, os dois Mickeys arquitetam um plano para se alternarem nas suas missões, fingindo ser apenas um. Isto com a ajuda da personagem interpretada por Naomi Ackie, Nasha Berridge. Nasha é a namorada de sempre de Mickey e uma das poucas pessoas que realmente se preocupa com ele como um ser humano e não apenas como uma ferramenta descartável. Entretanto, Mickey 17 descobre que os verdadeiros habitantes de Niflheim, uma espécie alienígena insectoide, podem não ser tão irracionais ou ameaçadores como os líderes da missão acreditam. Os colonizadores veem estas criaturas como um obstáculo à expansão da colónia e estão dispostos a exterminá-las se necessário. Como prova de que nesta adaptação do romance de Edward Ashton, Mickey 7, o realizador Bong atafolhou tudo e mais um par de botas na narrativa, não consegui arranjar uma boa maneira de incluir na sinopse a participação de Steven Yeun como Timo, o pouco fiável e suposto melhor amigo de Mickey e figura central na situação em que este se encontra, no arranque do filme, em que, num acidente de perigo mortal, Timo está mais preocupado em recuperar a arma de Mickey do que em salvar o amigo. Timo tinha embarcado nesta aventura como piloto e, entretanto, estabelece como um dealer de Oxy, a popular droga procurada por grande parte da tripulação da missão. Para quem só conheça Bong Joon-ho por Parasitas, Mickey 17 pode ser um choque e uma desilusão. No entanto, tal como referenciado no arranque deste episódio, este é território bem conhecido do realizador. Quem viu The Host, a criatura, e as duas incursões de Bong em língua inglesa, Snowpiercer e Okja,
sabe do seu gosto por sátiras em ambientes futuristas, bem carregadas de caricatura, exagero e simbolismo óbvio, bem como da recorrência temática que normalmente envolve crítica social e política, nomeadamente no que respeita ao fosso entre classes, e aos piores vícios do capitalismo, preocupações ecológicas e uma saudável dose de ceticismo em relação ao método e às motivações da comunidade científica. Em Mickey 17, acrescenta-se a área cinzenta moral e ética da clonagem, bem como um foco bem iluminado apontado ao teatro do absurdo que é a atual cena política internacional. Digo internacional porque o que se passa na atualidade é um desastre a que todo o mundo está a assistir em câmara lenta, seja na televisão ou nos meios noticiosos online. E muito embora Bong Joon-ho afirme que o filme não retrata ninguém em particular, é por demais óbvio que Mark Ruffalo está a canalizar aquela odiosa criatura laranja que tem conspurcado os nossos ecrãs. Com uma dentadura digna de se ver, os tiques de Ruffalo não são aleatórios nem inocentes. E, com a ajuda de Toni Collette, diverte-se num registro tão exagerado que admira ter ficado algum cenário de pé, tal são o tamanho das dentadas a que podemos assistir nas suas cenas. De certa forma, este será o derradeiro teste à longevidade do filme. Em função dos reais acontecimentos futuros, das duas uma. Ou este será encarado como uma cápsula do seu tempo datado e ultrapassado, ou ficará como um importante documento acutilante do ar dos tempos que, só por infelicidade, são aqueles em que vivemos agora. E sim, o filme é demasiado ambicioso para o seu próprio bem. E até estruturalmente duvidoso, com personagens a aparecerem na narrativa para serem esquecidas ou ignoradas, analepses cuja função parecem ser apenas o tapar de buracos narrativos, e inclusivamente uma sequência final que talvez peque pela sua longa duração. No entanto, não me foi possível resistir ao charme e honestidade do filme. Subtileza não é para aqui chamada, mas esperá-la é passar ao lado do ponto. E a farsa pode não ser do gosto de todos, mas acaba por revelar uma refrescante honestidade que não enlameia a mensagem, tornando-a cristalina e fazendo com que o filme funcione, apesar das suas imperfeições. Para isso contribuem, entre outros, 3 grandes fatores. Em primeiro lugar, conhecer a filmografia de Bong Joon-ho é fundamental para evitar o choque, para gerir a expectativa em relação ao que nos espera e para digerir a flutuação aparentemente aleatória de tom. Num minuto, o filme é hilariante. No minuto seguinte, tocante, por exemplo. Ou, no momento, temos uma cena de ação, para no seguinte termos um jantar que acaba numa ridícula cantoria religiosa, cujo desconforto não deixa alternativas senão o riso. O que, convenhamos, pode ser desconcertante para quem espera mais um filme de prestígio do premiado realizador que arrebatou, com Parasitas, o primeiro Oscar de melhor filme para uma obra totalmente falada numa língua que não o inglês. Em segundo lugar, Robert Pattinson. Pattinson tem-se revelado como um ator extremamente fiável e aqui manda-se de cabeça para fora de pé. Mickey 17 é uma personagem simples, diria até de inteligência limitada, com uma voz aguda que revela a sua subserviência e o conformismo em relação à sua condição. No entanto, é também altamente relacionável com um bom íntimo e vida interior, estabelecendo uma relação credível com a personalidade borbulhante de Nasha, tal como interpretada por Naomi Aki. Por sua vez, Mickey 18 é uma versão radicalmente diferente da mesma pessoa. Alguém com elevadas doses de confiança, agressão e um inconformismo que o faz querer rebelar-se imediatamente. É o total oposto da anterior versão de si mesmo. E ver Pattinson a dobrar, contracenando consigo próprio, é um prazer que carrega o filme às costas. O que nos traz ao terceiro fator, e este é o sentido do humor. Já falei da flutuação de tom, mas numa coisa Mickey 17 é consistente. É muito divertido, com alguns momentos verdadeiramente hilariantes. Mesmo reconhecendo as suas limitações, é impossível não sair bem disposto do filme. Talvez se pedisse uma maior introspeção sobre a moralidade da clonagem e um mais apurado debate sobre a condição humana destes clones. Mas duvido que esta seja a verdadeira preocupação do realizador. E é certo que nenhum dos elementos do filme é particularmente original, com Bong Joon-ho a canibalizar o género e, como já vimos, a sua própria filmografia. Mas a sua energia e, em última instância, o encaixar das peças narrativas que vão sendo montadas ao longo do filme proporcionam uma experiência altamente recompensadora e, contas feitas, positiva. Mickey 17 pode não fazer despertar os neurónios,
nem ter nada para dizer além do óbvio. Mas garanto-vos que é um riquíssimo festim para os sentidos, que me tem feito muita companhia, muito tempo depois de ter abandonado a sala da IMAX onde o vi. I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. So exciting! Antes de terminar, não podia deixar de assinalar que este é o episódio 400 do segundo take. É verdade, em outubro deste ano, o segundo take vai celebrar 10 anos. E muito embora ao longo desta década o seu formato e regularidade tenham sofrido algumas alterações, continuo totalmente motivado para falar de cinema e continuar a encontrar quem possa, desse lado, gostar do que tenho para dizer. Por isso, que melhor forma de celebrar este marco do que agradecer a todos os que estão a ouvir e também aos que estão a ver através do YouTube e do Spotify. Sem o vosso apoio, nada disto faria sentido. Por isso, muito obrigado. E permitam-me que deseje a mim próprio pelo menos mais 400 episódios, o que já seria muito bom sinal. Espero que tenham gostado deste programa. Não se esqueçam de seguir o segundo take nas redes sociais e no YouTube. Encontro-vos no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.